Boa tarde para o nosso café das 5. Seja muito bem-vindo. Vou aproveitar e fazer meu café antes que o Leone chegue. Deixei tudo aqui programado. Hoje nós vamos falar sobre a importância de pausar mesmo nesse momento de isolamento. Eu não sei como você tem... Ah, Martinha, que coisa boa! Já chegou cedo hoje. Hoje nós vamos conversar sobre a importância de fazer pausas nesse momento de isolamento. Eu não sei a sensação que você tem, mas a sensação que eu tenho é que eu estou trabalhando muito mais até. Graças a Deus, tudo bem com você, Martinha? Só esperando o Leone chegar aqui para a gente ter esse bate-papo. E eu queria saber de vocês, têm essa sensação que estão trabalhando mais? Que por estar em home office parece que emenda uma coisa na outra? Tá mexendo com o celular, trabalhando aqui, mexe com o computador, trabalhando ali, para fazer alguma coisa, você vai fazer um lanche, já traz o lanche direto e deixa aqui do lado do computador, terminou de almoçar, já volta para o computador. Eu não sei se sou só eu, mas tem hora que eu tenho tido essa sensação. E o que eu tenho feito, uma das coisas que eu tenho feito é no fim de semana me desligar. Pois é, Martinha, é essa sensação também de estar trabalhando mais. E uma das coisas que eu tenho feito é no fim de semana parar. Eu desligo meu celular. Ou então, eu nem... Fim de semana eu estou fazendo isso, Martinha. Raro o momento que eu estou pegando o celular. Aí eu vou ver um filme, vou ver uma série, vou ler um livro, vou conversar com a família. Boa tarde, Leone. Estou aqui conversando com a Martinha enquanto você não chega. Já, ela entrou. Ei, tia Martinha, tudo bem? Foi a primeira a chegar hoje. E eu tô Que coisa boa. falando que nesse tempo a sensação que eu tenho é que a gente está trabalhando muito mais. Você termina de... Eu tô aqui mexendo no computador e no celular, que é meu trabalho. Aí eu paro para almoçar ou para fazer um lanche. Às vezes trago para do lado do computador, continua fazendo as coisas. Eu termino de almoçar e já de novo volto pro computador sem parar. Agora, fim de semana eu tenho desligado. Isso, eu desligo o celular. Tem que fazer uma pausa, né? Porque parece que tá pior. E o que eu tô vendo sou só eu, não. Não sei se é porque muitos de nós temos que nos reinventar, muitos de nós estamos tendo que repensar a maneira de trabalhar, né? Os projetos que eu tinha para esse ano estão todos parados. Então, o que eu tenho que fazer? Ah lá, a Emanuela, minha querida. Ó, Emanuela, já coloquei as duas lives lá no YouTube, tá? Esqueci de te mandar, já tá lá. Fiz uma Mariana, live só com a queria... Emanuela. Tá. Diga. Não, eu queria só complementar o Leonardo. Primeira vez que ele está entrando, ele já tentou entrar outras vezes, mas ele está na Cidade do México. É um amigo meu de Olha, infância, pela primeira vez está entrando, ele me avisou que ia entrar, tá que aí. legal. O Léo, eu tive 2 vezes com ele trabalhando lá na Cidade do México, né, fazendo voo para lá, e eu consegui encontrar com ele depois de muitos anos, né, na época de brincar na rua, né, no bairro Anchieta. E ele tá aí. Um Que abraço. Ele legal. falou que ia tirar 15 minutinhos para poder ver a gente hoje. Você morou no Anchieta onde? Eu morei na Arthur Joviano e ali na continuação da Caratinga, quando cruza Vitório Marsola. Pertinho ali do Colégio Arnaldino ali. Eu estudei ali um tempo. A minha avó mora na jornalista Jair Silva, pra cima um Um pouco pouquinho. para cima. É. Ali eu conheço muito. Eu Ali é vou te muito bom. mandar, tá, Emanuela? Mas, Leone, eu vou colocar aqui o tema nosso hoje e eu queria te escutar. Você tá com essa sensação também? Café com cacau, que delícia! Que saudade de vocês. Leone, café com cacau É, foi ao gostei meu... do nome. Cacau é a esposa do Luiz. E Ah, o Luiz já foi ao meu programa algumas vezes como barista ah, e ele leva uma torta de chocolate que ela faz, com é. ganache feito de chocolate amargo e cristal de sal que você não tem noção. Não, deve ser Que bom. indecência! Não sei se é a Cacau que está aqui ou o Luiz, me conta como tá a cafeteria, como que vocês estão fazendo, tá? Deixa, se vocês estiverem com delivery, fica à vontade para colocar o endereço e o telefone aí.
Tá bom? A Cris entrou. Muito bem-vinda, Cris. Romano chegou também. É, Romano. Romano fez uma live com ele ontem. Foi Eu muito vi, bom. mas não deu tempo de assistir. É, foi muito Foi legal. bom? É, Que coisa foi muito boa. bom. Foi. Mas diga aí, o que que a gente vai fazer, Leone, com essa sensação ou que realmente a gente está trabalhando mais? Então, a questão é que a gente está com menos mobilidade física, então acaba que a gente ou pensa muito, e aí acaba trabalhando muito, né? A gente tem mais tempo para fazer aquilo que está ao nosso redor, né? Então a gente ganhou o tempo da mobilidade, né? Que antes a Sim. gente gastava muito tempo no trânsito, né? O que seja, e aí a gente ganha esse tempo hoje, mas eu acho que a questão a gente está trabalhando mais em função desse tempo que a gente ganhou, né? Nesse confinamento. Agora hoje a questão, né, é da pausa, né? Que nessa correria acaba que a gente tem uma correria no confinamento dentro de casa, acaba que gera uma rotina muito grande, né, dentro de casa, que às vezes, muitas vezes, no meu caso, por exemplo, a minha rotina eu não tinha muita rotina em função das viagens, né? Sim. Agora, mais dentro de casa quase, né, todo dia, acaba que gera uma rotina que foi inesperada, mas que a gente tem que adaptar a ela. Então, essa rotina também, ela, para tentar adaptar isso, a gente tem que também fazer umas pausas, né? Porque senão a rotina acaba engolindo a gente, né? E isso não é legal. Então, o primeiro ponto da pausa, né, que eu gostaria de comentar é com relação a repensar as nossas atitudes, né? Que na verdade tem a ver com tomada de consciência, né? Então, toda vez que eu estou o tempo todo nessa rotina, dessa correria, igual você falou, trabalhando muito, sempre no computador, mas sempre tem uma pausa, né? E essa pausa, ela pode ser aquela pausa que é a física, onde eu paro o que eu estou fazendo para poder fazer uma outra coisa, né? Assim, um lanche, alguma coisa nesse sentido. Seja a pausa para conversar com alguém no telefone, né? A pausa daquilo que eu estava fazendo, né? Mas tem a pausa também onde eu paro, onde eu estou sem sair do lugar e eu tenho aquela pausa também mental, né? Para poder até rever essas coisas como é que eu estou sendo, né? Agindo e tomando atitudes nesse momento. Então, essa pausa ela tem a ver com a tomada de consciência, né? Que é um tema que a gente vem falando isso nessas lives, né? Que é a tomada de consciência, eu chamo atenção para ela porque ela é uma coisa muito importante, até para que a gente possa nos reinventar dentro dessa situação do confinamento hoje. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é com relação a essa tomada de consciência, né? E um outro ponto ligado a essa parte da tomada de consciência tem a ver com a tomada de decisão. Isso aí é outro ponto interessante, porque seguindo aquele ciclo, aquela ordem que eu comentei da vez passada, do sentir, pensar e agir, quando eu sinto alguma coisa, eu vou tomar alguma atitude, a minha tomada de decisão ela está nesse segundo processo, né, que é o pensamento, onde eu vou Peraí, arrumar estratégias. fala de novo. Sentir, pensar e agir, né? Sentir, pensar e agir. Que essa ordem, né, que eu falo, siga esta ordem, né, porque não, se você agir sem pensar ou sem sentir antes, a coisa dá errado. Então, ter essa pausa para repensar nossas atitudes, ela também para nesse momento onde eu tomo decisões, né? O pausar a mente para pensar em alguma coisa significa um momento em que eu posso refletir para que eu possa tomar decisões melhores, né? Então, a tomada de decisão, ela também está ligada à pausa, tá? Porque, ou pelo menos assim, é claro que em movimento eu tomo decisões o tempo todo, mas aquela decisão, ou que seja mais importante, ou que seja mais bem tomada, ela está ligada com a pausa, né? Porque é nesse momento em que eu paro tudo e a mente eu vou trabalhar naquelas estratégias e os filtros que eu tenho para que eu filtre aquele sentimento que eu tenho para poder ver se eu vou agir dessa maneira, né? Então a pausa também está ligada a essa parte de tomada de consciência e também da tomada de decisão. É engraçado isso porque uma coisa que você disse que a gente não está perdendo tempo no trânsito. Quando eu Sim. morei no interior, eu sempre disse isso, que eu fazia muito mais coisa no interior do que na capital, porque É, eu não perdia tempo no trânsito, né? sim. Essa era uma das questões. Agora, É, quantas vezes a gente, pela correria, não tomava decisão no impulso e agora a gente não tem mais desculpa. Apesar de que algumas decisões tenham que ser tomadas
de uma forma mais drástica, aí a gente pode falar questão financeira, né? Quantos de nós não tem que rever a questão financeira? Quantos de É, nós aqui não está tendo que sentar com o cônjuge e estruturar, ou com quem seja da família, para reestruturar a questão financeira? E não é, perdão, não é fácil conversar sobre isso, é. né? Se sentar e rever a questão financeira, ou sentar e rever o negócio como um todo. Quantas Sim, pessoas eu sei que estão tendo que parar e falar, peraí, agora o que que eu vou fazer? A grande questão é essa. é. Quantas indústrias de roupa, de lingerie, eu sei que estão trabalhando agora fazendo máscaras. Tem amigos nossos que, além de máscaras, tem uma empresa de camisas e uniformes, ele está fazendo roupa para hospital, tipo, não sei se a gente chama de EPI, não é EPI. É, Essas roupas que você tem que estar mais protegido para estar no hospital, sim, né? Ele falou que nunca trabalhou tanto na vida. é, Até para esse excesso de trabalho, porque tem muita gente que aumentou nesse sentido de demanda mesmo, há outros que aumentou no sentido de, opa, deixa eu rever o que eu estou fazendo. E aí, entendi. como que a gente vai fazer essa tomada de consciência, Leone? Porque eu estou tão habituado a olhar as coisas da mesma forma, e aí eu tenho que mudar o ângulo mesmo, né? É, Eu tenho que mudar a chavinha de como eu enxergo tudo isso. mas o fato só de parar para pensar em alguma coisa diferente já é uma pausa, né? Tanto é que é parar para pensar. Eu paro, né? Existe uma pausa. Por exemplo, eu posso ver o âmbito, por exemplo, profissional da correria, mas, por exemplo, uma reunião de trabalho, ela é para tomada de decisões. Todo mundo para o que está fazendo na sua específica função e entra numa sala de reunião, certo? Então, isso a gente pode considerar uma reunião é uma pausa. Né? É uma pausa para Hum, que eu possa refletir todos juntos, todas as cabeças pensam numa decisão, né? Então, isso é uma pausa, uma reunião é uma pausa, né? Então, o parar para pensar, seja sozinho ou com as outras pessoas, que a gente chama de reunião, é uma pausa, né? Onde vão sair as decisões. Então, é muito importante essa questão. Aí eu tomo consciência numa reunião, eu tomo consciência dos outros setores, e aí todo mundo, né, toma a decisão junto, para poder seguir em frente. Né? Então, assim, às vezes a gente nunca parou para pensar nisso. Né? Qualquer tipo de parada é uma pausa nesse sentido. Uma reunião é uma pausa. porque às vezes a gente pensa na pausa como ócio. Como E aí vem também aquele livro Ócio Criativo, né? sim, de Domênico de Masi. Porque tem a pausa como ócio de parar e ficar quieto, que a gente precisa também, Sim, né? Tem aquela pausa que vai me fazer refletir e pensar a respeito das coisas, mas esse é. tipo de pausa que você colocou é muito interessante, porque ela é uma pausa como se fosse uma pausa ativa. Sim, é uma pausa intencional, né? Mas ela não deixa de ser uma pausa porque todo mundo deixa de fazer o que está fazendo no seu setor, para poder pensar junto. E aí, isso que você falou é muito importante, que aí eu acho que é o ponto mais importante desse assunto. Pausa é diferente de descanso, de relaxamento. Ótimo. Pausa é diferente de descanso. Isso é o ponto mais importante desse assunto. Por quê? A pausa, igual você falou, ela tem uma intenção. É só ou eu paro por diversos motivos. Aquela pausa momentânea de 5 minutos para eu poder relaxar o que eu estou. Relaxar assim, no sentido de eu parar de fazer o que eu estou fazendo. Seja porque eu estou escrevendo muito, dói a mão, eu tenho que parar um pouquinho. Seja para tomar uma água, né? Seja para poder conversar com alguém ali e tal. Isso é uma pausa. Agora, e descanso é outra coisa. Né? O meu foco, quando eu estou disposto a descansar, não é uma pausa. Ela é mais do que isso e muito mais profunda do que isso, no sentido de que a mente ela sai. Né? Aí o foco não é a mente mais. Porque quando a gente fala de parar para pensar, eu estou usando a mente. A pausa eu uso a mente. E o descanso eu uso o corpo. Peraí, na pausa eu uso a mente, no descanso eu uso o corpo. Então, na Isso. pausa, a minha mente funciona e no Sim. descanso o meu corpo para. Sim, aí eu utilizo o corpo, né, assim, para poder descansar o corpo como um todo, né? É claro que a mente vai junto, mas Não, assim, sim, tá né, claro. na pausa eu fico mais, eu tô parado, assim, mais pensando, ou tomando decisão, né, ou me equilibrando, assim, conversando com alguém. A mente está ativa, né?
A minha disposição não é de descanso, a minha disposição é só para parar um pouquinho para eu fazer, ou para pensar, ou para conversar, o que seja, mas é ativo. Então, esse é o ponto importante. É engraçado porque há pessoas que são workaholics, elas têm um ativismo muitas vezes, uma necessidade de não parar, porque a sensação de que se estiver parado é improdutivo. E eu tenho um belo exemplar aqui em casa. Emílio, esses dias, ele tira o prato da mesa. Tem uma pessoa que trabalha aqui em casa, ele tira o prato da mesa, ele arruma para ter o que fazer, sendo que ele tem um monte de coisa para trabalhar, mas o fato de estar em casa dá a sensação de estar parado. E ele é um que não está parado. Então, existe uma fuga também, né, às vezes, do descanso, né? Que acha exatamente que existe uma culpa, vamos dizer assim, de quem exatamente isso. Está parado, né? E isso aí, assim, é legal rever, porque, na verdade, o corpo, igual que eu falo, a gente trabalha com a realidade. O corpo não está nem aí se você quer trabalhar muito ou não. Ele precisa de certos descansos, né? Então, se você na mente, que é a decisão mental, eu sou workaholic e eu tenho que trabalhar o tempo todo e se eu parar eu sinto culpa, o seu corpo ele vai responder uma hora por isso, né? Isso é real. Então, a gente tem que ter essa consciência. Né? Não é que eu não queira parar, mas o corpo necessita parar às vezes. Né? Seja o corpo como descanso, seja a mente por uma pausa. Né? Então isso é importante chamar atenção. E isso é um trabalho que, assim, que eu fui tendo com o Emílio, porque se deixasse era 24 horas. E entrou a Ana Paula aqui, que é casada com um amigo do Emílio de infância, e a Ana Paula sabe muito bem disso. A questão do ativismo, de ter que estar sempre em movimento, e aí chega nesse momento de isolamento e fala, poxa, e agora? Eu estou sendo produtivo só à frente do computador? Eu estou sendo produtivo só ao resolver as minhas coisas por aqui? E aí, sabe o que aconteceu? As pernas dele começaram a inchar. O corpo responde. Não tem jeito. E outra coisa também, a questão a questão assim, por exemplo, quando você está trabalhando o tempo todo, nesse movimento mais histérico, né, de sem parar, você fica com a respiração mais ofegante, certo? A sua respiração está mais ofegante. Ela sai do equilíbrio, né? Tanto é que, por exemplo, essa respiração ofegante significa uma respiração sem pausa. Ou seja, é uma respiração superior. É superior, ela aperta, né? E ela não tem pausa. A gente pode fazer essa analogia com o nosso ritmo mesmo, com a mente, né? Então, porque a respiração normal, ela basal, se você reparar, você inspira, você tem 1 segundo de pausa, pelo menos, para voltar a expirar. Sim. Então, num equilíbrio natural, a pausa ela existe dentro da natureza. Ela existe dentro da gente. Se a gente ficar tranquilo, sem nada, assim, a meditação, por exemplo, eu estou tranquilo. Se você respirar no basal, você respira e sente essa pausa. Sim. E você volta. Né? Então, a própria respiração nos ensina a necessidade da pausa. Né? Porque senão ela vai ficar ofegante. Você é ofegante significa que ela está te mostrando, você está fora do equilíbrio, assim, você está precisando de uma pausa. Tanto é que você precisa, numa academia, por exemplo, descansar. Você faz uma repetição, você tem 30 segundos pelo menos de descanso, que é exatamente para a respiração tentar equilibrar. Isso é engraçado. Eu uso isso. Eu tenho muita facilidade para dormir. Se a gente estiver conversando e eu fechar aqui, eu quiser dormir, vai. É nesse pé. Mas tem dia que também demora, né? É raro, mas acontece. E aí eu presto atenção na minha respiração. Se eu mudo o compassar da minha respiração, aí fica fácil dormir. A Emanuela, quando eu estou no meio de grandes projetos, eu fico com dificuldade em parar. Sempre acho que estou perdendo tempo. A Emanuela, ela é a presidente da Associação Comercial de Espinosa. Essa é uma característica desses líderes, né? De líderes como a Emanuela, como o Emílio, que tem a sensação de que está perdendo tempo. Mas é o que eu falo, o tempo, né, só comentando o tempo, na verdade, a gente tem que pensar sobre isso, né? O tempo, não existe a perda de tempo, o que é isso? Né? Perder tempo, o que você está perdendo?
Porque eu até falo que o tempo que nós temos é o eterno agora, né? É o único tempo que eu tenho. Agora, é claro que eu trabalho com um planejamento de tempo, né? Mas esse tempo ele tem que ser revisto, né? O que eu estou perdendo? Será que realmente eu estou perdendo alguma coisa? Ou eu estou perdendo, por exemplo, do bem-estar, eu estar bem agora? Porque quando você escolhe trabalhar em cima do tempo com pressão, você está esquecendo um pouco desse bem-estar do momento, né? E aí entra um desequilíbrio aí. Então é legal pensar sobre isso. Essa questão é muito importante, né? Até para nos chamar atenção para essa questão do tempo. É aquele ditado que fala que a roda apertada é que faz a carroça andar, né? Então é como se eu sempre tivesse essa necessidade de estar sobrecarregado para que as coisas acontecessem. Então vai no ativismo. E eu entendo isso muito bem, Manuela, porque eu tenho, como eu disse, eu tenho um belo exemplar aqui em casa. Porque Emílio é assim. E ele está se redescobrindo. E tem sido interessante, porque tem sido. Há altos e baixos, é óbvio, mas o bem-estar e a harmonia que a gente tem buscado em casa nesse período compensa. Então, o momento de pausa para que a família ore junto, o momento de pausa para que a família faça a refeição junto, o momento de pausa que ele e o Bernardo saem às 6 da manhã para caminhar, o momento de pausa que a família vai assistir TV junto, vai assistir um filme, vai assistir uma live, seja o que for. Então, há esses momentos de pausa em família. Isso tem feito a diferença. E aí você começa a sentir prazer nisso também. Seria isso, Leone, aprender a sentir prazer nesses momentos de pausa? Exatamente. Com certeza, no momento presente, né? Porque essa questão do tempo, igual assim, o workaholic, por exemplo, a questão de estar parado, isso faz mal ou eu venho uma culpa, ou que eu estou perdendo tempo, isso é uma crença limitadora de cada um. Limitadora no seguinte sentido, Sim. eu tenho que rever isso, né? Então, se eu acredito, a maioria dos líderes acreditou que tem que trabalhar o tempo todo sob pressão, acreditando igual nessa frase que você disse da roda aí, né? Assim, apertada que vai. Se eu acredito nisso, eu vou viver isso, né? Agora, eu tenho que perceber, ter a consciência que isso é uma crença. Nem todo mundo pensa assim e nem só a apertada que vai. Tem gente que não está fazendo quase nada e está ganhando muito dinheiro, né? Então, assim, isso é com você, é com cada um, né? Agora, se você escolheu isso e isso está bem para você, tudo bem. Agora, só não pode esquecer da realidade do corpo, que uma hora ele vai reclamar, né? Trabalhar com a realidade. E a Elisa, que é Elisa Castro, fisioterapia, ela disse o seguinte: gente, um trabalho corporal é fundamental para aprender a respirar e a parar, corpo e mente juntos. E aí eu digo, você como fisioterapeuta sabe muito melhor do que eu trabalho a respiração no caso da voz, né? Mas as pessoas não sabem respirar. E isso é engraçado, porque se a gente tivesse essa consciência da respiração, esses momentos de pausa, talvez a gente tivesse mais consciência, a gente tivesse mais presente. Parece uma coisa boba, mas como faz diferença? Se no momento que você faz uma pausa, a sua respiração, ela tá uma respiração, como você disse, uma respiração mais basal, a minha produtividade aumenta porque eu aumento a oxigenação no meu cérebro. É. E eu preciso dessa oxigenação para fazer a roda andar. A gente não sabe mesmo como que a gente vai fazer para respirar. E seria bem interessante a gente aprender a ter esses momentos, né? Leone, exatamente. achei muito interessante essa questão da tomada de consciência e da tomada de decisão. Você tem algum exemplo desses dias que aconteceu aí que você pode comentar? Ou que você ficou sabendo? A tomada de decisão, a tomada de consciência, até para servir para os outros se inspirarem. Aí, ó, às vezes está tudo travado e a gente toma conta do diafragma. Exatamente. Não, então, na verdade, essa questão da tomada de decisão, nessa pausa que eu digo, ela é importante para que a gente, na verdade, evite uma frustração de arrependimento. Entendeu? Eu quis chamar atenção para isso, né? Então, assim, quando eu paro para pensar, é importante, isso é uma pausa, para o meu objetivo é o quê? Evitar que eu me arrependa lá na frente de alguma decisão que eu tomei sem pensar.
Agora, o pensar também, aí é um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado. Existe a pausa, essa que é positiva, onde eu repenso, tomo consciência das minhas atitudes, e de tomada de decisão, onde eu filtro, né, paro para pensar para tomar uma decisão melhor. Agora, a pausa também, ela tem um outro viés que aí ele joga mais para o lado negativo, que é o seguinte: durante essa pausa, eu vou para a mente. E aí eu posso sair do momento presente. Eu vou para a ilusão. Eu começo a sair do foco daquilo que eu estou fazendo, né? E aí eu vou para a ilusão. Aí eu vou para a questão do drama. Tipo assim, eu estou trabalhando aqui, aí eu já começo a pensar no final da pandemia, o que pode acontecer comigo. Assim, eu saio da realidade. Eu desfoco do que eu estou fazendo. Então, essa pausa, que até acontece muito com a gente quando a gente, às vezes, por exemplo, está desmotivado para fazer um trabalho, por exemplo, no meio do trabalho eu penso em alguma coisa e eu saio daquele momento presente, né? Querendo ou não, só de parar para pensar já é uma pausa mental, né? Que a gente comentou. Só que ela pode servir para o lado positivo de tomar consciência das coisas, para que eu possa tomar decisões melhores, mas ela pode me levar também para a ilusão. Ela pode me levar para Um devaneio. exatamente, e me tira desse foco. E aí eu vou acabar tomando, se precisar tomar decisões, eu vou acabar tomando decisões complicadas. E é o que eu falo, toda decisão, ela é uma escolha. Agora, toda decisão, ela tem uma consequência, né? Sim, disso a Ela vai gente ter uma não tem como consequência. fugir. Então, se eu tomo ela de uma maneira sem pensar, né, nesse sentido de consciência, alguma resposta vai vir, uma consequência vai vir, e aí você tem que lidar com ela, né? A Elisa está falando o seguinte, que tem uma frase no Mindfulness que ela ama, que uma parada para pausa, ou seja, corpo e mente de novo, quer dizer, eu vou me encontrar. E a Cris Nobre, beijo, Cris, tem acompanhado por aqui, né, só. Como é difícil parar e pensar antes de agir. É exatamente isso que a gente está falando, Cris. O quanto o isolamento tem nos forçado a fazer isso, mas que a gente faça isso da maneira correta. Porque parar por parar, não é um parar por parar, ficar divagando, né? Igual minha filha fala assim, mãe, você não tem noção do que é na minha cabeça a minha imaginação. Eu falei, graças a Deus, que é imaginativo. A imaginação, ela nos leva até a pensar em coisas diferentes. O que eu não posso é fazer com que aquela imaginação eu pense que será a realidade de qualquer jeito. Nós já conversamos sobre isso aqui algumas vezes. Eu vou acreditar que aquilo vai acontecer, vou acreditar que aquilo vai acontecer. E não é assim. Não. Então eu tenho que ter o meu momento de eu posso até imaginar e criar, porque isso é bom, vai fazer com que eu tenha soluções diferentes, principalmente nesse momento, né? Dentro do que a gente está falando aqui da tomada de decisão, da tomada de consciência. Mas eu não posso, eu tenho que entender o que é realidade, o que eu estou imaginando, mas dentro da imaginação, o que pode se tornar realidade. Exatamente. Porque a própria imaginação, ela te leva para fora da realidade muitas vezes, né? Sim. Então a gente tem que ter essa consciência, né? De voltar para o foco. É claro que você pode ir, mas você tem que saber que você está saindo e o importante é voltar, né? Para que você tome decisões nesse momento presente, né? Bem tomadas, né? Ou pelo menos a melhor possível no momento. Porque senão fica igual num jogo com uma criança ou com um adolescente, faz de conta. E não é momento de faz de conta. Né? Não é momento para parar. No início, para quem não estava aqui, a questão da diferença do ócio criativo, do ócio e do parar e usar o cognitivo de uma forma produtiva. E aí a gente tem que entender que há momentos onde a gente vai ter que criar alguma situação, porque a gente está no momento de se reinventar, mas não é o criar algo que seja inalcançável, algo que é totalmente fora da realidade. É criar algo que seja plausível. E aí essas pausas, a gente estava comentando da respiração, que a respiração realmente ajuda nisso, porque a gente, mudando o padrão respiratório, a gente aumenta a quantidade de oxigênio que vai para o cérebro e é fundamental para que a gente tome decisões. Quanto mais oxigenado estiver o nosso cérebro, melhor nesses momentos. Romano, é questão de hábito. Talvez no princípio pareça difícil, mas depois passa a ser natural. Como toda mudança de padrão, né, Romano? Qualquer quebra de paradigma, qualquer padrão que eu tenha que mudar, padrão comportamental, qualquer coisa que eu faça repetidamente, é difícil. Como
começar uma atividade física, começar uma dieta e por aí vai, né? E até a mudança do hábito, né? O nosso hábito de pensar mesmo diferente, né? Sem ser alguma coisa assim de, igual você falou, esse exemplo que é mais externo, vamos dizer assim, né? Mas a questão interna minha, eu tomar a consciência e mudar as minhas coisas, isso é uma questão de hábito, né? Porque a gente, às vezes, muitas vezes acha que não é para mim, né? Aí depende da crença de cada um, né? Às vezes eu acho que não é para mim, que eu não dou conta, né? Que eu não consigo, né? Até comentei isso da outra vez, assim, eu não consigo, no fundo, ele está dizendo assim, eu não quero, né? Eu não quero ter essa disposição, esse esforço para mudar, né? Então, o hábito, ele é difícil no início, sim, mas ele é possível mudar. Então, eu tenho que acreditar no que é possível, não do que é difícil. E aí eu fico me lembrando, a gente está falando muito dessa pausa que, igual você disse, uma pausa para uma reunião é uma pausa produtiva, né? Sim, é. Mas em quantos momentos também, quantos gênios a gente ouve dizer que estava lá em cima daquilo, peraí, deixa eu parar agora. Vai pensar em outra coisa completamente diferente, vem a resposta do que ele estava procurando. E isso tem a Talvez. ver, né, Mariela, com uma coisa muito importante, que é a tentativa de controle das coisas. Isso é bem justificado por isso. Porque quando você está em cima de querer uma resposta assim, forçada, que eu estou precisando de uma resposta, ela não vai vir porque você está tentando controlar a vida, você está tentando controlar um resultado. E aí, quando você solta, a gente fala soltar, né, o pensamento, eu fluo, eu solto para outras coisas, eu penso em outra coisa, a ideia vem. Porque aí eu deixei de controlar, da tentativa de controle de um resultado, e eu estou vivendo o processo. Assim, é como se eu tivesse assim, se eu estou focado no resultado, eu estou só vendo aquilo, e eu estou abrindo mão do momento presente. E o que, que a vida quer? Ela quer que você foque no momento presente, que aí o resultado vem. Então é diferente. Então vamos desfocar disso, né? E aí o resultado vem. A ideia vem, né? E aí a gente consegue focar de novo. E aí a coisa flui, né? Eu acho que a tentativa de controle é um outro ponto muito importante para a gente conversar. A tentativa de controle é tão. Nas minhas orações essa semana, o que eu mais orei, e essa semana que eu digo nos últimos dias, porque hoje ainda é terça-feira, né? Mas foi exatamente por entender que eu não estou no controle de absolutamente nada. Exatamente, é isso aí. Não E tá. a gente tem essa falsa impressão de que a gente está no controle das coisas. É, E essa é. pandemia veio para mostrar isso para a gente. Olha aqui, ninguém tem controle de nada, né? Vamos estar, sim, prontos, de prontidão. Não é nem pronto, né? É de Isso, prontidão. isso. E eu não sei nem se é resiliente a situação atual. Talvez seja adaptável. A gente está tendo Sim. que se adaptar e não ser resiliente. Porque a Eu gente não faço o que vai eu posso. voltar. Porque a resiliência é aquele estado físico de que se eu apertar, ele vai voltar. É, A gente não vai ser resiliente porque a gente não vai voltar para a forma como era. exatamente. É. E essa Né? tentativa, igual você está falando, essa tentativa de controle, ela é irreal mesmo. Né? Então, é igual eu comentei assim uma vez, eu falei assim, por exemplo, se você tem você espera alguma coisa planejada para segunda-feira, vamos supor que 2 mais 2 é 4, eu dei esse exemplo. Mas não fixe hoje no 4, porque você está gerando uma ansiedade, sem contar que isso vem, né, uma expectativa em cima desse resultado fixo, e que qualquer coisa diferente de 4 vai te fazer sofrer, você vai ficar frustrado. Né? Então, imagine o 4, mas espere alguma coisa próximo de 4. Um 3,8 ia ser ótimo. Entendeu? E aí eu vou melhorar. Na hora que ele vier, esse resultado, eu vou melhorar. Eu vou lidar com ele naquele momento que ele vier. Né? Então, com isso, eu consigo ter o meu hábito para ficar mais no momento presente, de observar realmente o que está acontecendo agora comigo e tomando as decisões nesse momento, de acordo com o que eu sinto, com o que eu penso em relação ao que eu sinto, para que eu possa tomar a minha decisão de uma maneira prática, né? uma ação mais efetiva, alinhada com o que eu sinto. Que aí o resultado ele vai ser melhor hoje. Agora, o resultado de amanhã eu já não sei. Vamos esperar, igual você falou, eu estou pronto no sentido assim, uma prontidão, eu estou disponível para a surpresa da vida. Né? Eu estou disponível para que as coisas venham e eu lide com elas no momento que elas aparecerem dentro dos meus limites. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa questão do controle. Porque sempre se falou em ter um foco. Você tem que ter foco, você tem que ter planejamento. Agora, aí, de repente, vem essa pandemia e fala assim,
vup, É. tudo que eu tinha planejado para esse ano tá parado. É uma baita lição, né? Essa É. questão do controle, nessa pandemia, nesse confinamento, né? Olha o É que a, uma lição. olha o que a Cris colocou. A meu ver, as pausas são como oportunidade de renovarmos a nossa energia, de reflexão e, em alguns casos, até de renascimento. Processos de extrema importância para o nosso desenvolvimento. Eu concordo, Cris. Sim. Eu já fiz uma vez um retiro que chamava Renascer, que era uma pausa, que a gente ia, é um retiro católico, foi antes da minha conversão, para questão, hoje eu sou protestante, foi antes disso. Era um retiro que a gente se enxergava de tal maneira que era um renascimento. Foi uma pausa. A gente ia para um sítio, ficava ali sem contato nenhum com ninguém e a gente renovava a energia, refletia sobre a vida e realmente ele foi um renascimento, tanto que chamava Renascer. Era muito bom. A Martinha está falando, 2 mais 2 não são 5. Para o que você disse, Leon. Pode ser até 5, vai depender de como vai vir esse resultado aí. Mas só que a gente tem que saber lidar com esses 5, né? O que É, é importante é isso. Independente do resultado, importante é que esse 2 mais 2, que é o processo até chegar a esse resultado, ele seja bem vivido, ele seja bem entendido, né? Que é o nosso dia a dia. E dentro desse dia a dia eu entenda os meus limites, né? Lê. E aí eu chegue a um resultado. Esse resultado, na verdade, quem vai dar é a vida, não é a gente. Porque a gente não controla esse resultado. Eu vou entender o resultado, né? A maneira inteligente de entender qualquer resultado, né? É aceitar a realidade, que é o 5. Ó, 2 mais 2 deu 5, é a minha realidade. Não adianta ficar imaginando que poderia ser 4 ou 6, porque não é. Não fuja da realidade, é o 5. E aí, o que eu vou fazer com esse 5? Ah, eu preciso trabalhar um pouquinho mais para poder, né, mudar ele para ele que se torne mais 4 do que 5, né, que seja mais justo. Mas isso é atitude do dia a dia. Aí, às vezes, eu vou precisar de reunião, né, igual a gente falou, uma pausa empresarial, por exemplo, para poder discutir esse resultado que deu 5. E aí, o que nós vamos fazer? Mas é tudo dentro do limite do momento presente. Aí eu tomo as minhas decisões, né? Eu tomo uma decisão hoje planejando para frente, só que é o que eu te falei, esse resultado ele não pode ser inflexível. A gente não pode esperar isso para ficar bem. Eu preciso ficar bem hoje assim e pensar, fazer de tudo para que venha o 4. Mas se ele não vier, eu já tenho que estar esperando isso. 2 mais 2 são 4, ponto. Eu vou chegar nesse 4, aí é que eu não Isso. sei. Então, É, quais são os resultados aproximados que eu vou chegar nele? Que é o que a gente exato. está aprendendo com esse momento de pandemia. Eu tinha uma situação, aprendi, trabalhei para que eu fizesse um planejamento, trabalhasse naquele planejamento e tivesse um foco. Ponto. É, Aí veio tudo isso que o planejamento que eu fiz caiu por água abaixo, porque ninguém imaginava uma situação como essa. é, Não sabemos ainda quanto tempo vai ter. Já está falando que o pico em Minas vai ser 6 de junho, então esse pico cada vez vai jogando mais para frente, a gente é. não sabe o que vai acontecer a partir dali e quanto tempo mais a gente vai ter que ficar dessa forma. Então a gente tem que dar essas pausas para que tenha consciência e tome as decisões da maneira adequada. Porque aí, outro dia eu estava conversando com a Emanuela, a gente tem que trabalhar, às vezes, igual modelo de negócio de startup. Coloca o MVP, deu certo, foi bem aceito, beleza, que é o mínimo produto viável. Não deu, pivota. Volta, refaz, joga de novo o MVP e assim a gente vai fazendo. E sabe uma coisa que eu achei interessante, Leone? Até com É, relação ao objetivo e pausa. Eu não sei se eu comentei com você ou se eu te mandei esse link. Se eu não te mandei, eu vou te passar. é, Eu vi uma propaganda aqui nos stories do Instagram falando do Google em casa. é. Ferramentas que o Google estava disponibilizando em forma de mentoria. Eu te passei isso. Não, não. Então eu vou te passar. São mentorias de meia hora. E há várias áreas. E eu entrei na área, eu pedi a mentoria de marketing digital. E dentre as coisas, é super simples, para quem quiser, depois eu passo, é só me chamar aqui no privado que eu passo, porque eu achei muito produtivo,
meia hora objetiva, com material disponibilizado para mim, foi sensacional. É uma parceria do Google com a Rede Mulheres Empreendedoras, Rede Mulheres RME, tá? E aí ela me disse o seguinte: Mariela, o seu foco é muito bem definido no seu digital. Só que agora não é o momento de você objetivar só o seu foco. Você tem que olhar as dores. E eu achei sensacional isso. Porque a gente está assim, ó. E essa pausa vai ter que fazer a gente fazer isso aqui. Essas dores eu entendo até como os nossos limites, né? Eu tenho que ver os meus limites, né? A pausa eu tenho que utilizá-la exatamente para poder ver o lado, vamos dizer assim, ruim, o meu lado ruim, o lado que me prende, né? O lado que me limita. Né? Esse é um ponto importante. As dores que ela diz o que as pessoas estão mais sentindo nesse momento para que eu pudesse trabalhar em cima disso. Agora, meu querido Tiago Carvalho, apresentador e repórter lá de Divinópolis, saudade de você, Tiago. Para mim, o mais difícil dessa pandemia é como ela está escancarando um lado ruim de muita gente, que eu considerava pessoas de bem. A cultura do ódio, a ignorância do ser. Tiago, isso está tão... tá me assustando também, sabe? Eu não sei se eu tô... Eu não sei se eu tô desiludindo, não. A palavra não é desiludir. Eu fico triste de ver que as pessoas confinadas, parece que isso aqui, ó, tá funcionando sem pensar. E é uma coisa que o Leone falou no início, que eu até escrevi aqui: sentir, pensar e agir. Algumas pessoas estão agindo sem parar no pensar. E essa polarização política está muito incômoda. Nada é extremo. Até a água, que é benéfica para a gente, que é fundamental para o nosso corpo, em excesso a gente afoga. Então, nenhum extremo ele é bom. E começou a ter polarização. Eu, sinceramente, espero que vai chegar no momento onde os ânimos se acalmem e as conversas melhorem. Haja mais harmonia. Aqui, a Martinha está falando que já ouviu dizer que a estimativa do fim é em 2021. Eu já ouvi falar mesmo, Martinha, que a gente ainda tem até 2 anos pela frente nisso tudo. Mas Mariela, isso que você falou, essa questão da polarização, é aquilo que a gente conversou uma vez sobre a euforia e a tristeza, né? A depressão, os dois polos. Eu fujo da realidade, né? Então, se eu vou, por exemplo, para a extrema, a opinião de esquerda e a opinião de direita, se eu vou para o extremo deles, que é no caso político, eu saio da realidade. Aí eu entro num drama esquerdo ou da direita e aí eu adoto essa ideia e aí eu saio do meu eu. Eu não sou isso. Né? Na verdade, todo mundo, eu falo assim, o universo não está aqui ele não perde para perder com ninguém. Todo mundo tem um bem dentro dele. Nós nascemos com uma semente de bem dentro da gente. Todo mundo tem. Né? Só que a gente tem que ativá-la e mantê-la viva. Só que quando eu saio da realidade e eu adoto alguma coisa extremista, eu saio desse meu eu e eu vou buscar a opinião dos outros. E aí, quando eu foco nisso, eu foco no drama, eu saio desse momento hoje que eu sou. Então, quem está nesse drama na extrema direita ou esquerda, ele está fora de si nesse sentido. Ele não é ele, na verdade. Ele está querendo defender uma ideia que ele às vezes concorda ou acha que concorda, mas isso não é ele. Porque se ele voltar para a realidade só ele vai ver que isso não tem nada a ver com o ser humano. Tem a ver com escolhas mentais no sentido de querer mostrar alguma coisa para alguém. Então é uma coisa irreal, sabe? Não é do ser humano. Entendeu? Então a gente está fora da realidade. A Darla falou que está viciado no café das 5. Que bom, continue. A gente sempre vai fazer esse café das 5. Antes só de ler o que a Daniele colocou aqui, um exemplo. Eu sou da área sou fonoaudióloga, fonoaudiologia é a área da saúde. Tenho tia médica, tenho cunhado médico. Desde o início eles nos disseram, o grande problema da pandemia é a sobrecarga nos hospitais, porque a doença, ela demora a ter a cura. Então, vai ter muita gente lá ainda, com muita gente querendo entrar. Esse é o grande problema. Entendo isso perfeitamente. Racionalmente, vamos falar de questão racional. Ao mesmo tempo, eu vivo
na padaria, na nossa empresa, o que a gente está sofrendo com demissões, com um faturamento caindo a menos de 50%. Há amigos que estão fechando empresas. Pessoas que estão desesperadas sem saber o que fazer. Como eu também tenho amigos que nunca trabalharam tanto. Então, não dá para ser só um ponto. Só isso. Essa é a realidade. Como eu já falei, crianças pensando em suicídio. Eu não sei se vocês têm consciência disso. Crianças pensando em suicidar. Adolescentes que estão deprimidos. Acabei de falar na minha tia, ela entrou. Soraya, acabei de falar que você estava comentando a respeito da grande questão da pandemia, é a quantidade de pessoas que ficarão em UTI, né, em tratamento, e o sistema vai colapsar. Então, existem vários pontos, não dá para a gente ver um só. E dentro disso, qual é o melhor arranjo que a gente fazer? E a gente vai precisar dessa pausa para que a gente pare, enxergue. Quando a gente estuda coaching, a gente fala daquela pessoa que é a terceira no posicionamento. É como se você saísse e enxergasse a situação. Muitas vezes a gente tem que fazer isso. Parar, olhar por cima. Existe a questão da saúde, existe a questão da economia, existe a saúde que também é mental, a saúde... E aí, como que a gente vai fazer esse arranjo? Não dá para ver um lado só, né? Então, na verdade, o universo enxerga a gente assim, dessa maneira, né? Sim. Que é como a gente deveria enxergar, que é por cima. Né? Então, eu consigo ver como é que as coisas estão indo. Por exemplo, um exemplo agora. Eu voando uma vez, eu vendo uma estrada, eu vi um carro ultrapassando o outro, e o outro vindo do outro lado, ele não estava vendo o outro. Eu sabia que os dois iam bater, porque eles já estavam ultrapassando e eles iam se encontrar. Eu vi antes, porque eu estava de cima. Exatamente. Então, quando você vê de cima, até eu falo isso, o universo nos vê dessa maneira. E aí, por isso que ele se rearranja. Quanto mais nós tentarmos enxergar a situação, qualquer uma delas, principalmente as negativas, por cima, tentando entender o outro, entender esse rearranjo, aí eu consigo compreender essa situação melhor. Para quem... Eu sei que o Thiago é a primeira vez que está aqui. Que bom que você está aqui, Thiago. A Soraya também. Para quem ainda não sabe, o Leone, ele é piloto da Latam. Ele é piloto internacional. Por isso que ele usou esse exemplo dele ter enxergado antes voando. Eu gosto de usar também duas coisas. Eu não sei o que vai acontecer comigo na esquina, por isso eu uso o Waze. E a outra, a sensação que eu tenho é como se Deus visse as casas, você chama de universo de novo, né? A gente faz esse contraponto. Você chama de universo, eu chamo de Deus. É como se ele visse uma casa sem o telhado. Enxerga tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo em cada cômodo. Isso. Então a visão é totalmente diferente, né? Deixa eu só ler o que a Daniele colocou aqui. Temos que perceber que tudo é perfeito. Se chegarmos no 3 e não no 4, aquele resultado é o perfeito naquele momento. Nos cobramos demais. Esse estresse nos consome. Daniele, uma coisa que a gente já comentou aqui é que a gente faz o melhor que a gente pode com a ferramenta que a gente tem naquele momento. Isso é o que a gente tem que trazer. Mas está certíssimo. O número, esse resultado, qualquer um que seja perfeito, eu concordo, porque exatamente o universo traz esse resultado, assim, as situações trazem o resultado em que você vai trabalhar em cima dele. Então eu entendo a realidade, toda a realidade é perfeita, porque senão ela não seria real, e aí eu consigo trabalhar em cima dela. Aí a Emanuela fala o seguinte: essa dualidade é dolorosa. Como decidir as questões econômicas com base em uma crise na saúde e um cenário em que a humanidade demonstra diversas doenças sociais? Não é fácil mesmo, Emanuela. Mas a gente tem que ponderar. E em cada situação a gente vai pesar. Né? Você, como presidente de uma associação comercial, você está vivendo isso. Né? Já teve presidente de associação comercial entrando em contato aqui com a gente, assim, o que eu vou fazer? Tantos por cento das empresas já fecharam. E aí a gente vai lembrar que no estado de 853 municípios, mais de 600, se não me engano, tem... não é que não chega a 10... É 20 mil? Eu acho que não chega a 25 mil habitantes. O Emílio sabe essa estatística, eu não sei ao certo. Eu sei que são cidades com poucos habitantes. Então, o percentual de empresas que fecham
é muito significativo porque é uma cadeia, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. E aí, ponderar. É como aquilo que o Leone falou. Ele está no avião, ele viu a situação por cima. Então, há momentos em que a gente tem que sair daquela situação e enxergar, olha, como que está a saúde, como que está a saúde física, a saúde financeira, a saúde econômica, e aí a gente vai balizando tudo isso. E aí, Mariela, nesse ponto, só acrescentando a questão da questão econômica, da questão dessa doença social, igual você falou, eu olhando de cima, eu vejo que ela é real. Ela existe. Eu estou tendo problema de decisão econômica, de cenário de doença social, eu tenho. Então, primeiro eu reconheço essa realidade. Mas aí a pergunta que cada um tem que se fazer é o seguinte, como é que eu estou lidando comigo para eu ficar bem dentro disso? Né? Então, a gente tem que pôr um foco na gente para poder, como é que eu vou reagir e viver dentro desse caos que está acontecendo. Porque o caos é real. Só ficar pensando nele não resolve o meu problema, o meu bem-estar. Eu só vou entrar numa ansiedade, nessa negatividade, que vai me trazer um mal-estar físico, inclusive. Né? Então, não adianta viver com esse mal-estar físico. Eu preciso primeiro me equilibrar, assim, eu perceber como é que eu estou lidando com isso, e aí sim, aí para frente eu lido com essa questão, mas ela é real. Eu preciso entender que isso é real, né, primeiro. Aí, se o Thiago ainda estiver aqui, Thiago, dentro disso que o Leone está fazendo, é a gente ficar bem. Essas decepções, elas vão acontecer, né? As pessoas acabam se mostrando mais em situações de mais pressão. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Cuidar da gente, que é o que a gente falou na última live do ser amigo da gente mesmo primeiro, né? Então, a gente vai cuidar da gente, ter esse bem-estar, porque eu vou buscar interferir no meu raio de ação. E se eu fizer isso bem feito aqui, talvez chegue lá na frente. Mas eu não vou conseguir... Tiago, se você estiver aqui ainda, se manifesta, por favor, porque tem a grande questão de quem é jornalista, isso é muito nele, né? De querer mudar, de querer fazer uma coisa que vá mudar numa proporção maior, que vá mudar a massa. E a gente está num momento que não está assim mais. A Emanuela falou que nos grupos de presidentes de associação comercial a situação é de desespero, né? Que está uma loucura, porque eles são responsáveis pela saúde econômica dos municípios, né? O Thiago falou que está aqui, 4G está horrível, está travando, mas está assistindo. Beleza, Thiago. Que bom. E vai comentando aí também. E a Cris, ela é assessora de imprensa e ela falou que lá em Sabará ela está se reinventando, porque ela estava trabalhando na Secretaria de Turismo em Sabará e agora ela está na assistência social, aprendendo muito e utilizando as habilidades que ela já tem. É isso, se reinventar. Agora, Emanuela, convida todo mundo para a próxima e pode mandar para eles, coloca lá nos grupos, fala para eles seguirem a mim, ao Leone, tá até aqui já fixado, fala para eles participarem, se eles tiverem alguma sugestão. Olha que honra, Fecomércio entrando aqui, obrigado Fecomércio por estar aqui com a gente. Interessante disso, né, Mariela? Desculpa, com relação a essa questão dos líderes, né, que estão comandando essas coisas, conversar sobre isso é muito importante, principalmente em função do conceito da tentativa de controle que nós falamos. Que existe, eu posso ser presidente responsável por alguma coisa, mas eu tenho que entender o meu limite de tentar controlar alguma coisa que às vezes não é real. E eu preciso ter essa consciência até para eu ficar tranquilo e equilibrado para eu poder tomar decisões melhores. Né? Eu fiz um MBA em gestão de projetos e eu tenho até uma ideia, eu estou montando, depois que acabar essa questão da pandemia, eu quero fazer uns cursos presenciais e uma delas eu quero fazer para empresários, gestores, porque a gestão com equilíbrio. Né? Sensacional. Para quem é gestor, entender essa questão principalmente do controle, porque a minha tomada de decisão é bem diferente se eu acredito que eu tenho controle de tudo e se eu tenho limites de controle. E isso é real, o limite de controle é real para todo mundo. Né? Então, eu como gestor, se eu tenho a consciência de que eu tenho limite de controle, eu tomo decisões muito melhores. E eu sofro menos. Porque você não pode esquecer também da pessoa física do gestor. O que adianta ser presidente de algum lugar e ficar doente em casa, sofrendo? Não resolve.
E né? a Que gente vida é sabe essa? disso, né, Emanuela? Quantos Então, têm ataque de ansiedade, quantos têm é, gastrite, né? Por toma remédio causa. para depressão, para um monte de coisa, porque isso está ligado com essa ilusão de tentativa de controle que não existe, né? a- o isolamento, essa quarentena, traz isso muito claro. Nós não controlamos nada. Temos É, sim que ter modelo do nosso negócio. E aí, claro. eu acho que foi com a Emanuela que eu coloquei isso na nossa live, que a gente, quando faz o modelo de negócio no Canva, a gente usa post-it. Porque a gente coloca, mas se quiser mudar, a gente tira aquele post-it e coloca outro. É Bem flexível, né? colorido e bem para destacar. E é isso que a gente É, está tendo que fazer agora. É como se a gente tivesse cheio de post-it na vida. A gente tem o que quer fazer? Tem. Dentro de uma realidade? Sim, dentro de uma realidade. Mas se aquilo não deu, eu vou tirar aquele post-it e vou colocar outro. Mas eu tenho que ter as minhas pausas, que foi o que você disse no início, aquela pausa com consciência, né? Que você falou, ou você usou outro termo. tomar consciência e tomada de decisão. Tomada de consciência, tomada de decisão, inclusive nas minhas pausas. Leone, Isso. você acredita que já tem 56 minutos? Que daqui a É, pouco o Instagram vai nos banir aqui? Aconteceu uma então, coisa comigo e com a Emanuela. Eu estava comentando, antes de você entrar, eu estava conversando com a Martinha, né? E é, uma das coisas que eu tenho buscado fazer para pausar, aí é pausa mesmo. Eu desligo é, meu celular à noite, eu já contei isso aqui, e fim de sim, semana praticamente zero o celular, de é. desligar muitas vezes. E aí, Manuela me chamou para uma live no sábado, 7 da noite, que foi um prazer participar da live. Só que a gente fez duas, Ah, porque o assunto rendeu, acabou o tempo do Instagram e a gente voltou. então é ótimo. É, que bom. E tivemos que encerrar porque o meu celular estava acabando a bateria. Só por isso que a gente Entendi, teve que parar. Mas que foi muito entendi. bacana. Aqui, ó. Quando isso acabar, vamos querer um café presencial. Com o maior prazer. A gente vai fazer É, um café aonde vocês quiserem. Vai ser muito bom. Mas, Leone, é, obrigada mais uma vez. Vamos fechar? obrigado. Vamos resumir isso aí que você falou? E a Isso gente aí. pensa também no que a gente vai falar quinta e já deixa aqui. Tá bom. Então é isso aí. Então a pausa, vamos utilizá-la de uma maneira inteligente para poder tomar consciência das coisas, tomar decisões bem tomadas, né, para que não se arrependa depois. Prestar atenção na natureza, no nosso natural, onde o estado basal é de equilíbrio e ele existe uma pausa em cada intervalo. Isso é importante. Eu até brinco que a cigarra canta sem parar, sem pausa, ela morre rapidinho, né? Então, eu vou finalizar com o exemplo da cigarra, tá bom? Agradeço a todo mundo e quinta-feira estamos aí. Gente, só uma coisa. Eu tô aos poucos colocando todas as lives no meu canal do YouTube, tá? Então, essas do Leone, elas são maiores e aí demora um pouquinho mais para subir, mas aos poucos eu tô colocando. Mas que bom, Soraya, que você gostou. É, então, lá no canal do YouTube tem as lives do Leone, a gente está subindo. Instagram, pela primeira vez, está me avisando que o nosso tempo está acabando. Eu tenho Tá 1 bom. minuto e 45 para encerrar. Amanhã, sabe o que eu vou fazer? Sabe o CJ da 98? Da Rádio Ah, 98? A sim. gente vai falar sobre bom humor. E a Ah, que legal. importância do bom humor e como ter bom humor nisso tudo. Queria muito que Ótimo. vocês participassem. Você também, Leone, queria que você estivesse lá. E Tá na bom. quinta que vem a gente vai pensar no que vai colocar e eu já deixo aqui antes. Tá bom? Tá ótimo. Antes que Tá o bom. Instagram faça cair, beijo todo mundo, fica com Deus, obrigada e até amanhã Tchau. no Café das 5, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo.